É, Bom dia, eu vou falar um pouco sobre a síndrome das coroidopatias multifocais, o tema da retina. Então, a síndrome das coroidopatias multifocais. Basicamente, os sintomas são visão embaçada, com baixa acuidade visual, perda de campo visual, uma dor ocular normalmente leve, com metamorfopsia e moscas volantes, escotomas e fotopsias. Os sinais são os infiltrados vítreos, presente na maioria das doenças, presente em mais de 90%, com informações com PKs e sinecas posteriores. No eletroretinograma, a maioria delas se manifesta com uma alteração em relação à amplitude na onda A. O padrão das síndromes com alteração em relação à amplitude da onda A. No fundo de olho, a gente vê lesões inflamatórias branco-amareladas localizadas na retina externa e na coroide. E na angiofluor, ela tem um padrão de hipofluorescência precoce com uma hiperfluorescência tardia. É a regra. A gente vai ver que no decorrer das aulas tem algumas doenças que se comportam diferentes, mas a maioria delas, quase a totalidade, são uma hipoprecoce com uma hipertardia. A síndrome dos múltiplos pontos brancos evanescentes, também chamada de MILDS, é uma doença inflamatória do EPR coroide. Ela causa uma baixa acuidade visual unilateral e transitória. É uma das poucas doenças, ou a única, da síndrome das coroidopatias multifocais que é unilateral. As outras a gente vai ver no decorrer das aulas que é bilateral. E ela tem um curso transitório, ela melhora espontaneamente, tem um curso benigno, mesmo a gente não entrando com medicação nenhuma. Ela tem um curso benigno. A epidemiologia dela é mulheres jovens da faixa etária de 20 a 50 anos. Ela é precedida por pródromos virais em 50% dos casos. As recorrências são raras e ela tem uma forte associação com miopia. A gente vai ver que tem 3 doenças, principalmente, que tem muita associação com miopia, que é as MILDS, a síndrome dos múltiplos pontos brancos evanescentes, a coroidopatia multifocal e a PIC, a coroidite punctata interna. Essas 3 têm uma forte associação com miopia. O quadro clínico dela é uma turvação visual monocular, indolor, com fotopsia, e ela tem uma história positiva de infecção viral prévia, com febre, antecedendo a doença. No FO, na fundoscopia, a gente vê numerosos pontos brancos, ligeiramente amarelados, localizados na região temporal à mácula, com uma fóvea normalmente preservada. Isso que dá uma doença de um curso benigno, porque a gente quase nunca tem acometimento da fóvea. Então a acuidade visual dela final é boa. A câmara anterior normalmente é calma e pode existir um leve borramento da borda papilar. Na angiofluor, ela se comporta de maneira diferente, igual eu falei das outras, porque ela já manifesta com uma hiperfluorescência precoce, com uma impregnação tardia do contraste. Então normalmente elas são hipofluorescência precoce e com hipertardia, com exceção da MILDS, que já tem uma hiperfluorescência precoce. O exame com endocianina verde é uma lesão hipocianescente. A gente vai ver que as lesões da MILDS elas são mais evidentes no exame com endocianina verde do que na angiofluorescenografia. O eletroretinograma é uma redução da amplitude da onda A, isso comporta igual às outras. No OCT a gente tem uma descontinuidade da zona elipsoide dos fotorreceptores com uma hiperreflectividade da camada nuclear externa. No campo visual tem um alargamento da mancha cega com escotomas temporais. E o curso dela é um curso benigno com desaparecimento espontâneo dos sintomas em 6 a 8 semanas, uma doença benigna com baixa recorrência, rara recorrência e uma acuidade visual final boa, mesmo não tomando nenhuma conduta. Aqui está
uns exemplos da síndrome dos múltiplos pontos brancos evanescentes. Na imagem B, um exame de autofluorescência. Na imagem C, mostra uma hiperfluorescência precoce no exame de angiofluorescinografia na fase arteriovenosa. E na imagem D, quer dizer, um exame de indocianina verde com lesões hipocianescentes. Coroidite serpiginosa é uma coroidite crônica bilateral assimétrica, progressiva e recorrente. Acomete mais homens de meia idade, tem uma forte associação com HLA-B7, ela tem um acometimento do EPR, coroide e córeo capilar. Na fundoscopia, a gente identifica lesões peripapilares com uma progressão centrífuga. Inicia na região peripapilar e vai indo para a periferia, sendo assintomática até o envolvimento da mácula. Essas lesões tendem a atrofiar em 3 a 8 semanas, levando a uma atrofia do EPR e da córeo capilar. É uma doença que, uma vez tendo a atrofia, a visão diminui muito, uma doença de prognóstico ruim, prognóstico reservado devido ao acometimento macular. A principal complicação dela são as neovascularizações de coroide, presente em até 35% dos casos. O quadro clínico é um abrupto borramento da visão, na fundoscopia são lesões branco acinzentadas agrupadas em polo posterior ou justa papilar, com vitreite em até 30% dos casos. Na angioflúor é uma hipoprecoce com uma hipertardia, com um defeito em janelas nas áreas cicatrizadas. Na indocianina verde são evidências lesões hipocianescentes. E a conduta, o prognóstico é reservado devido ao acometimento macular. A gente inicia com pulsoterapia de metilprednisolona EV nas crises e manutenção com imunossupressores, azatioprina, ciclosporina e corticoide. Corioretinopatia de Birdshot é uma coroidite crônica bilateral simétrica, diferente da serpiginosa, que é assimétrica, com períodos de exacerbações e remissões. Um período de exacerbações e remissões. No fundo de olho a gente identifica lesões circulares, pequenas e mal delimitadas. Tem uma forte associação na quase totalidade dos casos, tem literatura que fala até 100%, uma associação com HLA-A29, isso cai muito em prova. E a epidemiologia são mulheres mais velhas um pouco, mulheres dos 30 aos 60 anos. E tem vitreite em 100% dos casos. Pode ter edema macular em 50% dos casos. E elas cursam com a vasculite e é uma doença rara. Na angioflúor, a gente tem uma hipofluorescência precoce com uma hiperfluorescência tardia e extravasamento do contraste no disco óptico. O edema de mácula é a principal causa de baixa acuidade visual nessa doença. No exame com indocianina verde, a gente identifica pontos hipocianescentes correspondentes a focos de hipoperfusão coroidal. E o tratamento é com corticoide nas crises e imunossupressor para manutenção. Epiteliopatia placoide pigmentada multifocal posterior aguda. Essa é uma doença que cai muito em prova. Ela cai muito para diferenciar ela entre míox e placoide. A gente tem que saber basicamente que míox é mais comum em mulheres dos 20 aos 50 anos e é uma doença unilateral. E a placoide é uma doença que tem incidência igual entre homens e mulheres, só que ela é uma doença bilateral. Na prova ela vai estar como bilateral. Ambas, tanto míox quanto placoide, são precedidas por pródromos virais. Míox em uma porcentagem ainda maior um pouco, 50%, mas ambas são. Então é uma doença inflamatória bilateral, acometendo o EPR coroide. É autolimitada, incidência igual entre homens e mulheres, dos 20 aos 50 anos, precedida por pródromos virais em 33% dos casos. Tem uma associação também
com HLA-B7 e o HLA-DR2. Tem associação também com vasculite cerebral, sarcoidose e doença de Wegener, só que a maioria delas são idiopáticas. O quadro clínico é uma diminuição súbita da visão com história de infecção viral prévia, com febre. Escotomas centrais e paracentrais podem estar presentes. Essas lesões começam em polo posterior e são múltiplas, planas, branco-amareladas, associadas a leve inflamação da câmara anterior e vítreo. O prognóstico dela é bom, a acuidade visual dela final é boa e a recorrência é rara. No exame de angiofluorescenografia, identificamos uma hipofluorescência precoce com hipertardia e no exame de endocianina verde são lesões hipocianescentes. O OCT, a gente tem interrupção da zona elipsoide com hiperreflectividade da camada nuclear externa e ela tem um curso autolimitado com melhora espontânea entre 2 e 6 semanas. Tem 20% dos casos pode ter sequela por envolvimento macular. Nesses casos, o corticoide em casos de vasculite do sistema nervoso central ou se tiver um envolvimento foveal extenso. Aqui as imagens da epiteliopatia placoide, mostrando aqui na hipofluorescência precoce com a hiperfluorescência tardia e no exame na imagem D uma de endocianina verde com uma hipocianescência. Coroidite multifocal. Coroidite multifocal é aquelas três que eu falei, Milds, coroidite multifocal e PIC, com uma forte associação com miopia. A incidência é em mulheres por volta dos 30 anos, é uma doença bilateral. Identificamos múltiplas lesões em atividades cicatrizadas e saca-bocado. Recorrência, tem bastante recorrência e vitreite. Ela afeta coroide e retina externas, presentes no polo posterior e periferia. Tem periflebite com fibrose peripapilar. O edema macular cistoide pode estar presente em até 20% dos pacientes. E a principal causa de perda da visão nessa doença são as membranas neovasculares subretinianas, presente em até 45% dos casos, e o edema macular cistoide em até 20%. No exame de angiografia, mostra uma hipo precoce com a hipertardia, e se tiver neovasos de coroides, ela já mostra no exame de angiofluorescenografia uma hiperfluorescência precoce. Endocianina e lesões são hipocianescentes, a principal complicação são os neovasos de coroide. Tratamento com corticoide, imunossupressores. Se tiver neovasos de coroide, já fazemos anti-VEGF com corticoide intravítreo. O prognóstico depende da presença de edema macular e neovascularização. A píquia, coroidite punctata interna. Ela também tem uma forte associação com miopia, ela afeta a coroide e a retina externa no polo posterior, diferente da multifocal, que ela pega polo posterior e periferia. A epidemiologia dela são mulheres, jovens, é uma doença bilateral, prognóstico bom, com acuidade visual final boa, preservada, sem recorrências. Quadro clínico tem uma história de perda visual central com fotopsia e escotomas. No efiolo são lesões pequenas, amareladas, e pode haver um pequeno acúmulo de líquido subretiniano, sem vitreite, diferente também da coroidite multifocal que tem vitreite. Na angiofluor, uma hipofluorescência precoce com hipertardia, e na endocianina verde, são lesões hipocianescentes. A principal complicação são também os neovasos de coroide, e o tratamento é basicamente com corticoide, imunossupressores, e se tiver neovasos de coroides, a gente faz anti-VEGF com corticoide ou corticoide intravítreo. Tá bom? É isso aí, gente. Obrigado, viu?